Muito bem, alunos do MEC, vamos lá, de volta, né, a nossa segunda parte, o nosso segundo tempo de aula aqui no seu MEC. E agora, vamos falar sobre um sensorzinho tão simples, pequeno, fácil localização, mas que também tem a sua importância nas informações que chegam para o módulo, poder adequar o funcionamento do motor. Vamos falar sobre o IAT, o sensor de temperatura do ar admitido, também conhecido como sensor de temperatura do ar, né? O da água é o ECT, né? O do ar é o IAT, tá? Mas vamos aprender então sobre o sensor que mede a temperatura do ar admitido. Não é a temperatura do motor, é do ar que está entrando. É essa a função dessa peça, tá? IAT é um sensor com um princípio de funcionamento que utiliza a variação de seu termistor, uma resistência com variação em relação à temperatura do tipo NTC. Para eu entender melhor o que é esse sensor. Pessoal, o que é um termistor que tem uma resistência do tipo NTC? Então é assim, termistor, tá? Aquele componente dentro do sensor, ele tem uma resistência, ou seja, ele tem um resistor que vai causar, né, uma variação na resistência do tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura. Com isso, vai fazer o quê? Vai ter uma variação da resistência inversamente proporcional à temperatura. Qual é a finalidade? Fazer um controle melhor e um controle que vai diminuindo a tensão de acordo com o aumento da temperatura. Não é para aumentar a tensão, é para diminuir a tensão. Tá? Então, quando falamos em tensão, estamos falando em volts. Tá? É esse o tipo de resposta que esse sensor apresenta para a ECU. Vamos entender bem como que funcionam aí esses dois pinos, né, do sensor de temperatura do ar admitido. Tá? Primeira função. Bom, então vamos ver onde que ele está fixo, né? Ele está fixo aí, ó, não é no coletor de admissão, hein? Prestem atenção, hein? Esse sensor não está fixo no coletor. Está fixo na carcaça do filtro de ar, hein? Vamos primeiro falar da função da peça, né? Primeiro, medir a temperatura do ar admitido para a ECU adequar o mapeamento do sistema, de forma a calcular corretamente os valores de densidade do ar que está entrando. Quanto mais quente, mais leve estará o ar, né? Sempre uso como exemplo de temperatura do ar, né, os balões aí de festa junina, né, ou festa julila, né, julina ainda, né, que nós temos. Temos a de junho, que é a junina, e a julina, que é de julho, né. Tem até festa ainda em agosto, agostina, né, por aí vai. Mas os balões de festas juninas, né, pessoal, que aquece o ar, né, a tocha aquece o ar vai ficar mais leve, menos pesado, menos denso. Pessoal, é para captar esse pensamento aqui o sensor do ar. Ou seja, ele vai informar para o módulo a temperatura do ar. Obviamente, quanto mais quente o ar, né, mais leve ele está. Isso prejudica o funcionamento. Pessoal, o que é melhor para o carro? Para falar a nível de potência, de torque, o que é melhor para o motor ciclo-Otto? Motor de combustão interna. O que é melhor? O ar entrar já aquecido ou o ar entrar frio? O que seria melhor para o motor? Me responda. O ar entrar aquecido não é legal. Por quê? As moléculas já estão dilatadas. Moléculas dilatadas não vão ocupar o mesmo espaço, né? A quantidade de moléculas
num espaço determinado, comparando com moléculas frias. Moléculas frias, elas são o quê? Concentradas. Né? Vai acontecer o quê? Vão caber mais moléculas dentro do mesmo lugar. Aqui, um motor ciclo Otto. O que é melhor? Quanto mais moléculas tivermos, melhor vai ser o poder da combustão. Melhor vai ser. Por isso que é legal concentrar. Tá? E o ar, quanto mais leve, mais o quê? Menos concentrado está. Se está leve, está quente, ele tende a se soltar mais. Quando está frio, ele tende a fixar mais. Pessoal, isso aí é a função dos famosos intercooler, né? Que tem motor e caminhão turbo, né? Esfria o ar antes dele entrar no motor. O que acontece quando esfria? Cabem mais moléculas no mesmo espaço. Eu ganho isso, né? Ganho em eficiência, tá? Quais as ligações desse sensor de temperatura do ar, né? Ó, tá vendo aí a carcaça do filtro de ar? Tá vendo? Onde está o sensor parafusado? Aí, pessoal, na carcaça, na tampinha lateral da carcaça, tá? Ou seja, ele está na carcaça, hein? Não está no coletor, que é diferente, né? Então, vamos ver esses detalhes já na sequência. Ligações. Montado na carcaça do filtro de ar, mede a temperatura antes do ar entrar pelo corpo de borboleta. Tá? Então, não está no coletor. O ar nem passou ainda pela borboleta. Tá? Ou seja, é o ar ali da carcaça do filtro de ar, que vai passar por uma mangueira, chegar no corpo vai ter um sensor, vai através de uma mangueira, um tubo, até o corpo eletrônico, o corpo vai permitir a passagem também, e depois é que chega, né, junto ao motor. Ou seja, esse ar faz um belo de um caminho. Percorre, pessoal, um caminho bem longo, diga-se de passagem, né? Mesmo depois que mediu a temperatura. Você vê, a precisão não é tão grande, porque o bom seria que o ar fosse medido antes de entrar, né, na câmara de combustão, ou seja, um local ali extremamente, né, dedicado, extremamente propício a termos a combustão do motor. A entrada do ar ali é algo de se pensar. Mas funciona e funciona muito bem. E essa é a realidade, né? Quantos fios temos no sensor do ar? 2. Somente 2. Um fio vermelho e amarelo, que é a resposta, está ligado ao B17 do módulo, e o fio de aterramento, que é o verde e preto, ligado ao conector A10 do módulo. Então, aterramento A10, a resposta B17. Tá? Então, está aí o sensor de temperatura do ar admitido. Bom, por falar ainda, né, nessa questão de fios, etc., são só 2 seminais. O primeiro é um negativo direto, inclusive é o mesmo de vários outros sensores. Tá? O segundo fio é a alimentação e a resposta no mesmo fio. Como assim? A ECU manda 5 volts para o sensor do ar, por esse terminal A10, e 5 volts vão passar pela resistência e atingir o negativo. Obviamente, isso acontece no que isso. Tá? Vai acontecer o quê? É uma queda de tensão que vai ter entre os 5 volts que chega e a resistência, ligando direto à massa, né, a própria carcaça, que vai fazer o quê? Vai simplesmente mandar os 5 volts e controlar a queda de tensão. Então, é pela queda que a ECU sabe, né, o valor em volts do sensor do ar e automaticamente, sabendo disso, sabe, né, a temperatura do ar ali admitido. O ar ali, bem, né, na carcaça do filtro de ar, né, não está no coletor, né, está bem na carcaça do filtro de ar, ok? Então está aí
sensores de temperatura, sensor, né, oxigênio, e agora veremos um outro sensor nessa aula. Tá aí, pessoal, o painel do Honda Fit, né, ó, sensor de velocidade, o VSS, né, é o sensor de velocidade do veículo, né, Speed Sensor Velocity, sensor de velocidade do veículo, tá? Claro, sempre lembra, né, o odômetro do painel, né, o marcador de velocidade oficial, tá? Para podermos falarmos então sobre o VSS. Essa informação chega até a ECU pelo pino A18, azul e branco, e está ligado também aos pinos, né, ou ao próprio câmbio CVT, tá? Ele ainda envia sinal, tá, para a própria ECU pelo pino, né, E25. Pessoal, então o VSS é importante para quê na injeção eletrônica? Para adequar o mapeamento. Mas que hora que vai adequar o mapeamento? Em desacelerações, deixa o carro mais econômico. Freio motor, diminuir um pouco o tempo de injeção, adiantar um pouquinho o ponto de ignição, custando uma estrada aí, ó, no retão. Ou seja, chamamos o VSS, pessoal, de mistura fina da injeção eletrônica. Aquele tapinha que você dava no carburador, né? Só para ter um ajuste mais fino do sistema. Tá? O VSS é um desses componentes. Ou seja, ele vai controlar, né, pelo sinal que ele envia para o módulo, e o módulo faz a contagem à velocidade do carro. Pessoal, a maioria dos sensores fazem isso. Eles não mandam, na real, o que o módulo precisa. Não manda. O VSS vai mandar pulso. O módulo tem que contar esses pulsos para transformar essa informação em valor de velocidade do carro. Ou seja, tem que contar os pulsos. Tá? É mais ou menos assim que funciona a injeção eletrônica. Né? O módulo não sabe qual é a rotação do motor exatamente. Ele conta os pulsos, né, da própria, né, roda dentada, do sensor e por aí vai. E a mesma coisa para sensor de borboleta, MAP, sonda lambda e por aí vai. Ou seja, existe um controle para aquela peça que foi feita e dar essa resposta. E se faz um controle em cima disso. Tá? Teoria aí do VSS. Essa informação chega até a ECU pelo pino A18, é um fio azul com listas brancas, e está ligado aos valores do câmbio mecânico ou CVT, e ainda envia o sinal ao painel pelo módulo, né, pelo pino no módulo E25. Pessoal, o sinal do painel de velocidade, quem manda é o próprio módulo da injeção. Tá? Ou seja, há uma ligação entre módulos curta, bem restrita, não é uma rede CAN, mas existe, né? Mas aqui é um comando, né? O módulo vai comandar a velocidade, a indicação da velocidade lá no painel de instrumentos, tá? Basicamente, isso que temos para falar sobre o VSS, tá? Mais uma vez, na telinha de vocês, ela, a central, né, desta linha, a unidade de comando eletrônico e, claro, né, temos também os comentários a respeito, dicas a respeito. Vamos lá. O sensor do compressor de temperatura, né, desculpa, o sinal do sensor de temperatura do ar pode interferir no funcionamento do motor, nas correções de alta rotação, né, e até nos cálculos da densidade do ar admitido, deixando a mistura muito, mas muito incorreta. Temos que fazer o quê? Sempre analisar bem o que estamos fazendo no carro do carro. Muito interessante ver isso. Tá? Vamos lá. Mais uma perguntinha antes do nosso plantão de dúvidas. Pergunta da nossa aula. As duas sondas, pergunta boa, hein? Devem ser trocadas juntas?
trocou uma, troca a outra, ou não precisa? Não sei, né? Vamos à resposta. Resposta, não. Sempre trocar, apenas aqui apresentar as falhas. Ou seja, não precisa trocar as duas. Troca só que está com defeito. Agora, uma coisa é certa. Não adianta trocar a sonda 2 várias vezes se o defeito é no catalisador. Não adianta. Vai ter que resolver o catalisador para depois solucionar o caso. Tá? Então não se esqueçam de mais essa lição, tá? Sobre, tá? O sensor de oxigênio, e aqui tem 2. Sensor 1, sensor 2. Belezinha, alunos do MEC? Vamos lá ao nosso plantão de dúvidas. Aqui no seu Universo do Mecânico. Preparei aqui algumas perguntas, né? De assuntos que geram dúvida, né? Em relação principalmente às duas sondas, tá? Primeira, a identificação da sonda planar comparando com a sonda convencional, pessoal, assim, diretamente, são duas bem fáceis. Primeiro, fios brancos. A sonda lambda planar tem normalmente os fios paralelos, um do lado do outro. A convencional, os fios estão na diagonal. 2. A sonda planar tem o furo que faz a leitura com o sensor sempre no centro, ou seja, na ponta dela. A sonda convencional é na lateral dela, tá? Mas as duas sondas têm o mesmo princípio de funcionamento. Tem que aquecer para enviar um sinal de tensão para o módulo de baixa intensidade, até 1 volt só, sempre rápido, comparando oxigênio com teor constante, oxigênio com teor variável. O valor de tensão é igual, né? De 0 a 0,45, mistura pobre. De 0,50 a quase 1 volt, mistura rica. Isso não muda. O que muda? A sonda planar, ela trabalha, o aquecimento dela é impulsação. Ou seja, o negativo dos fios brancos, quem controla é o módulo. E aí sempre ele vai comandar em PWM, ou seja, em pulso, né? Um pulso modulado. Se você analisar com o osciloscópio ou com a canetinha de polaridade, o negativo da resistência de aquecimento fica assim, ó, piscando o tempo todo. Tá? Não é negativo constante, fica o tempo todo piscando. O positivo é constante, o negativo do aquecimento fica piscando. Tá? O negativo, o fio cinza da sonda, é constante, né? Negativo, né? O fio cinza é negativo, o LED verde da canetinha fica aceso. O fio preto, que é a resposta, vai ter essa variação rápida de sinal. Tá? É bem assim mesmo que trabalha o sensor de oxigênio. Dá para trocar um pelo outro? Não, não é recomendável. Né? Em alguns carros mais antigos, dá para tirar uma sonda convencional, até colocar uma planar. O certo é o quê? Sempre usar a recomendação do fabricante. Sempre. A emenda de fios em sonda planar deve tomar mais cuidado ainda. Tá? Existe sonda planar para emendar? Não é legal. Tá? E sempre que tiver alguma emenda, não é para soldar fio, né? Sempre amassando os canudinhos que vêm junto. Mas, especificamente na planar, pessoal, evitar ao máximo. Por quê? A sonda planar, ela trabalha mais rápido. A variação de resposta é mais rápida. E ela também aquece mais rápida. Ou seja, o carro trabalha, chamamos de malha aberta. O que é malha aberta? É o tempo que demora para a sonda lambda aquecer e começar a trabalhar. E nisso, o carro trabalha em malha aberta, ou seja, o que está injetando e vai injetando. Tá? Não tem a sonda lambda ainda para controlar. Quando ela aquece, vira malha fechada. O carro polui menos, consome menos. Tá? Então, com a planar, o tempo médio de aquecimento são segundos. É 30 segundos. Tá? Até menos. A convencional chegava a 3 minutos, 4 minutos, dependendo do modelo. Tá?
Então, o ideal é medir sempre o sensor. Lembre-se que a sonda lambda 1 ela varia rápido de rica para pobre, que a sonda 2 varia mais lentamente e tende a ficar mais para pobre, tá? E que a troca de uma não interfere no funcionamento da outra, tá? Troca-se somente uma. Quando for mexer na sonda 2, sempre analise o catalisador, hein? Catalisador danificado, com a cerâmica trincada, dissolvida, derretida, vai apresentar falha na sonda 2 sempre. Belezinha? Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico.